Bom dia! Bom dia! Estamos hoje aqui para poder falar um pouco sobre o Novembro Azul e todas as campanhas de conscientização desse mês. Além do já conhecido Novembro Azul para falar sobre o câncer de próstata, a gente também tem o Novembro Dourado, que vai falar a respeito do câncer infanto-juvenil. A gente também tem uma data especial sobre a conscientização, controle do diabetes, da diabetes, que é o dia 23 de novembro, também acontece. E nesse mês a gente também tem o Novembro Roxo, que é a conscientização a respeito dos partos prematuros. Então a gente está aqui hoje para falar um pouquinho a respeito dessas campanhas e entender o olhar da metafísica, porque afinal de contas a gente está no Despertar Luz e Amor e a gente fala sobre isso, sobre além dessa matéria, a gente entende que toda doença ela é um chamado para transformação, tá certo? E a gente está aqui aberto e sempre preparado para poder auxiliar aqueles que buscam a melhoria da qualidade de vida e o conhecimento, o autoconhecimento sobre si e sobre essas questões metafísicas são essenciais para que a cura aconteça, tá certo? Bom, meu nome é Camila Alves, eu sou terapeuta aqui da casa e eu vou fazer essa apresentação para vocês hoje, tá certo? Prevenir é uma das formas de lutar. O Novembro Azul é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. Então, é nesse mês que no mundo inteiro são realizadas campanhas de conscientização e também falando um pouco sobre as formas de cuidado e prevenção dessa doença. Bom, para a gente começar, tem um resumo aqui a respeito do que é o câncer. O câncer é um termo que abrange mais de 100 diferentes tipos de doenças malignas que têm em comum um crescimento desordenado das células, que podem invadir tecidos adjacentes ou órgãos à distância. Dividindo-se rapidamente, essas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores que podem espalhar-se para outras regiões do corpo. Então, em resumo, isso seria o câncer. Então, são mais de 100 tipos dessa doença, hoje detectados no corpo do ser humano. Então, a gente faz agora um link sobre o que é a próstata. A próstata é uma glândula que faz parte do sistema reprodutor masculino. Ela produz uma secreção que faz parte do sêmen e que ajuda a nutri-lo. Apresenta um tamanho que varia de acordo com a idade e sendo possível observar em vários homens um aumento benigno durante a velhice. Por isso, é importante fazer o acompanhamento, pois o aumento ele é convencional. No entanto, o aumento desgovernado é que iria caracterizar o câncer de próstata. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil, atrás apenas do câncer de pele. O tumor de próstata faz uma vítima fatal a cada 36 homens. Bom, esse dado é de 2018, tá bom? E é importante ressaltar mais uma vez que quando detectado precocemente, o tratamento é menos invasivo e oferece mais chances de cura, tá certo? No entanto, esse tipo de câncer, ele vem aí envolto a um tabu muito grande, por conta de um dos tipos de exame que é necessário para a detecção do câncer de próstata. Então, a partir dos 50 anos de idade, é recomendado que os homens passem e que vão até o urologista ou proctologista para a realização dos exames, que vão desde o exame de sangue ou o exame físico, que seria o exame de toque retal. Então, o Novembro Azul ele é justamente para quebrar esses tabus e conscientizar a população masculina de que os cuidados com a saúde devem ser colocados acima de qualquer barreira cultural ou, enfim, qualquer tipo de medo ou vergonha, porque, afinal de contas, a saúde é mais importante. Então, a princípio, a gente também está aqui para isso, tá certo? A história do Novembro Azul. O Novembro Azul surgiu em 2003, na Austrália, por uma iniciativa de 2 amigos que estavam bebendo em um bar e cogitaram a ideia de utilizar bigodes, que já estava bem fora de moda naquela época. Eles foram inspirados pela campanha de combate ao câncer de mama, em que a mãe de um desses amigos participava na época. Então, eles tiveram a brilhante ideia de associar o bigode à campanha de conscientização sobre a saúde feminina, a saúde masculina, aliás, a saúde ali dos homens. Então, eles criaram o Movember, o de mustache, que seria o bigode em inglês, e o Vember de November. Então, ficou bem conhecido. Logo no ano seguinte, eles conseguiram bastante amigos, participavam, as mulheres usavam bigodes também ali, apoiando essa campanha. Foi, inclusive, criado um site,
uma espécie de fundo monetário ali para auxiliar esses homens e para também fortalecer ainda mais essa campanha. No Brasil, também começou de maneira bem assim, singela, né? E foi apresentada uma campanha ligada ao futebol. Então, a campanha do Brasil, ela teve como tema, assim, o slogan da campanha era um toque, um drible, de modo a criar consciência sobre o câncer de próstata, derrubando o preconceito e incentivando os homens a se consultarem e a fazer os exames, se necessário, tá certo? Então, é isso. Aqui no Brasil, ela veio com essa carinha, né? Ainda é pouco divulgado no Brasil, acredita? A gente até entende que tem o Novembro Azul, no entanto, não é feita tanto barulho quanto, por exemplo, foi o Outubro Rosa ou Setembro Amarelo. Então, é importante a gente entender do ponto de vista físico que é necessário fazer os exames, é necessário, sim, ir ao médico, tá? Fazer o acompanhamento, é essencial, na verdade, tá certo? Bom, levando em conta que nós estamos num centro terapêutico holístico, a gente gosta sempre de ressaltar que existe mais do que o corpo. A doença manifestada aqui, quando ela chega a essa manifestação, ela já veio de muito antes. Ela veio já de um setor emocional, espiritual, para depois desencadear uma doença aqui nessa matéria. Por isso, a gente estuda também a metafísica da saúde. Então, vou apresentar aqui a seguir a visão da metafísica da saúde. Então, o que é a metafísica da saúde? A metafísica, ela corresponde aos aspectos estruturais e energéticos que coordenam as matérias, orgânicas e inorgânicas. É um estudo especial sobre a essência do universo, sua formação e dos seres que nele habitam. O termo metafísica significa além da matéria. O câncer, sob aí o prisma da metafísica, ele vai falar, o câncer de próstata, né, no caso, a gente vai primeiro ter que entender o que é a próstata. Para os metafísicos, é na próstata que está depositada toda a essência do homem. Então, todo o ser homem, o que significa ser homem, está ali naquela glândula. Então, o câncer de próstata, ele é gerado a partir de vários anos de não aceitação de si mesmo, não aceitação da sua essência, não aceitação de quem se é, autodepreciação, por vezes de maneira até mesmo inconsciente. E por que isso acontece? Devido aí a situações de fracasso, a situações de erro, o homem pode passar a pensar que tal situação que aconteceu na vida dele se deu pelo fato dele ser quem ele é, que ele errou, que algo de ruim aconteceu e que a culpa é dele. Então, todo sentimento de culpa, autojulgamento, baixa autoestima, tudo isso ao longo de vários anos sofrido em silêncio, até mesmo de maneira inconsciente, não finalizando os ciclos, não dando contorno para aquilo que aconteceu, né? Por meios de ajuda terapêutica. Não, se isso não acontece, se o homem guarda isso para si, isso pode resultar ali num aumento desgovernado da próstata e na diminuição até mesmo de sua virilidade. Tá certo? E aí, como reforço, né, aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente tem vivido e tem visto que acontece com frequência é que toda doença, ela é um pedido de transformação. A doença até no meio coletivo. Então, a terapia, ela é importante para ajudar as pessoas a ressignificarem os seus traumas e todos os eventos que aconteceram na sua vida, tá? Mas, assim, na nossa cultura, o homem, ele foi vetado dessa possibilidade de pedir ajuda. Por vezes, ele é levado a não compartilhar os seus problemas e vulnerabilidades, porque, culturalmente, isso seria ruim. Isso seria não ser homem. Ainda existe essa cobrança, a tal conhecida como masculinidade tóxica. E hoje a gente está aqui também para dar esse grito, para dar esse alerta que chega, né? Já está na hora da gente mudar essa realidade, como terapeutas, como mães, filhas, amigas, companheiras de outros homens, irmãs de outros homens, e dos nossos irmãos, para a gente estar atentos, né, a todo mundo que ali, de alguma forma, se considera ou está identificado com um gênero masculino, porque você percebe que até mesmo as mulheres, os homens trans, aliás, até mesmo os homens trans que se consideram, que se estão ali identificados com o gênero masculino, eles também sofrem com a masculinidade tóxica, também são levados a ser homem, e daí acontece também uma série de outros problemas que vão desde o emocional, o mental, até mesmo para o físico.
Então, é importante a gente estar unido ali contra essa masculinidade tóxica, que é, sim, uma fonte de muitos problemas, quando não é considerado ser humano com todas as suas potencialidades. E, assim, como esse tema é um tema muito extenso, e daria muito o que falar, porque os meninos, os nossos meninos da nossa cultura, que agora já são os meninos de 50 anos de idade, eles foram criados em uma outra época, em que era muito cobrado dos homens postura, assertividade, uma série de outras coisas. Então, hoje, a gente entende por que está sendo aí apresentado uns tipos de doença emocionais, até mesmo Alzheimer, para os maiores de 60 anos de idade. Só que a gente precisa, assim, entender por que chegou a isso tudo. Então, para facilitar tudo isso, eu fiz aqui a indicação de 2 documentários. Eu vou colocar a seguir um trecho, tá certo? De um dos documentários, só para apresentação, e peço que, posteriormente, vocês pesquisem. My earliest memory was my father bringing me down to my mother's basement, putting up his hands and teaching me how to throw cabs and punches. That was there that he gave me those 3 words, be a man, stop with the tears, stop with the emotions, be a man in those circumstances. That was a source of tremendous shame. I left that room in tears, coming out my eyes, just feeling I wasn't quite a man enough. Football became a tremendous place to hide. You can hide inside that helmet. You get to project this facade, this persona, the epitome of what it means to be a man in this culture. I thought if I could manifest as a hyper masculinity, somehow that would validate who and what I was. Certainly my father would respect that, see how powerful, how strong, and tough I was, and give me the I'd ask every man to think about what age they were, what was the context when someone told you to be a man. That's one of the most destructive phrases in this culture, I believe. Stop crying. Don't cry. Stop with the emotion. Pick yourself up. Don't be a pussy. Nobody disrespect you. Be cool. Be kind of a dick. Always keep your mouth shut like a tattletale. Pros come before the be a man. Be a man. Throw some balls. Man up. Bom, esse é um trecho aí do documentário. Se chama The Mask e o Levin. Ele vai falar ali sobre a estrutura cultural e sobre como os meninos são tratados desde a infância e a necessidade de vestir uma máscara de uma personalidade que é forte, que é capaz e que, enfim, que não tem medo, que não chora e todo esse tipo de coisa que tem que transforma aí, se transforma em masculinidade tóxica. Tá certo? E aí, esse documentário, The Mask e o Levin, ele é um pouco mais antigo, né? Ele está disponível no YouTube legendado, basta pesquisar. E o outro documentário que está no Netflix, na plataforma, é O Silêncio dos Homens, é um pouco mais recente, também vai tratar sobre o mesmo assunto, e é um documentário brasileiro, então a gente vai ver, inclusive, centros e lugares que são feitas terapias exclusivamente para homens. É muito interessante esse documentário também, eu recomendo, principalmente aí para os terapeutas da nova era, que estão em curso ou já recém-formados, formados há algum tempo, porque é importante para a gente entender quem são os nossos assistidos, né, certo? Como que foi a criação dos nossos pais, nossos avós, nossos amigos, ou como poderia ter sido, né? É por trás da máscara ali que eles não demonstram, e nesses documentários a gente tem ali um pouco de acesso e conscientização, tá certo? Até para a gente também não ficar aí representando e repetindo padrões que não são tão saudáveis com filhos ou, enfim, crianças menores, tá certo, gente? Então, fica aí o convite, fica aí a dica. Bom, para o próximo slide, eu vou falar um pouco sobre o Novembro Dourado. O Novembro Dourado é sobre o câncer infanto-juvenil. E essa campanha, ela tem uma data fixa, que é dia 23 de novembro, e tem como objetivo enfatizar a importância do diagnóstico precoce em crianças e adolescentes.
Então, existe aí, né, todo um acompanhamento das crianças e dos adolescentes, acompanhamento médico, que no começo ali é mensal e depois vai tendo um pouco mais de espaçamento, mas que é importante. Então, é uma campanha que também é voltada para os profissionais da saúde, para estarem atentos a alguns tipos de características, né, de sintomas ali do câncer e também para poder alertar sobre a necessidade do tratamento ter um padrão muito alto, que eles chamam de padrão de ouro, e por isso que seria o laço na cor dourada, tá? Hoje, em torno de 70% das crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos acometidos de câncer podem ser curados, se diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados. Ou seja, o diagnóstico precoce, ele é essencial para o sucesso do tratamento. Quando é necessário procurar um médico, né? As causas do câncer infanto-juvenil, elas são indefinidas e são difíceis de prevenir, tá? Os sinais, eles são específicos na fase inicial da doença e podem ter alguns sintomas que são confundidos com outras enfermidades, por exemplo, febre, palidez, tá? Portanto, a gente tem ali, né, por meio das campanhas de divulgação do Ministério da Saúde, para que os pais e responsáveis, pessoas que convivem com as crianças, como os avós, tios, professores, estes devem contribuir para identificar os primeiros sintomas. É importante salientar que não significa que a criança ou adolescente tenha câncer, caso apresente aí os sintomas falados anteriormente, tá? Várias doenças realmente podem causar esses sinais, mas estar atento à frequência, à intensidade, né? Ouvir ali a criança ou o adolescente e levar até o médico sempre é importantíssimo, tá? Por essa razão, somente o médico poderá indicar o momento de iniciar uma investigação mais especializada ou um diagnóstico mais preciso. As doenças em crianças, de acordo com a metafísica da saúde. Então, lembrando, a metafísica, ela vai falar sobre o além do físico. Então, quando a gente fala sobre uma doença que ela vem durante as primeiras fases ali iniciais, né, na infância, na adolescência, e aquele ser humano, ele ainda não tem condições de ter adquirido por conta própria nessa existência coisas que acarretariam aquela doença. Então, para os metafísicos, é considerada a filosofia reencarnatória, ou seja, de que a gente vive várias vidas e retorna sempre para aprender, tá? Então, o que aconteceria? De acordo com os metafísicos, a vida atual dessa criança que foi acometida por uma doença muito grave na infância ou na adolescência, ela está sofrendo uma grande influência ainda das vidas passadas. E, então, é necessário realizar o tratamento do paciente por completo, tá? Então, assim como já acontece com o tratamento de um adulto, de uma criança, também tem que olhar aquele ser como um ser integral, de maneira holística, tanto físico, mental, emocional e o espiritual daquele ser ali, certo? Uma informação importante também é que o acompanhamento dos pais e tutores e familiares é de grande importância. Então, tratar a criança e o adolescente que está ali com aquela doença, com aquele câncer, e também tratar os tutores, as pessoas que acompanham essa criança e que prestam o suporte emocional ao paciente, é de grande importância, pois essas pessoas, elas vão ali também influenciar energeticamente aquele ser de maneira muito direta e muito expressiva, tá certo? Bom, sobre o câncer infanto-juvenil, né, eu trouxe uma indicação de livro, que é A Culpa é das Estrelas, que é um livro que vai tratar sobre o câncer ali de 2 adolescentes, é um romance também, fez bastante sucesso, tem um livro, tem um filme, para a gente entender um pouco das limitações das pessoas que estão passando aí por um episódio de uma doença mais intensa, então, e os estágios da doença também, e no filme aparece, no livro aparecem os grupos de apoio das pessoas que estão em tratamento ou que acabaram de receber o diagnóstico. Então, é interessante para a gente olhar
como que é esse mundo, né, e entender como que as pessoas se sentem quando estão passando por isso. Eu acredito fortemente que os livros e filmes e séries, eles são uma grande oportunidade, eles são uma janela, e eles são uma possibilidade da gente enxergar, né, como que o outro está passando por aquilo. Então, documentários também. Então, fica aí a dica. Se você tiver uma indicação, estiver assistindo esse vídeo depois no YouTube, comenta aí embaixo também uma indicação de filme, livro ou série sobre os temas que a gente está debatendo aqui, que vocês queiram compartilhar. Eu vou gostar de ver depois, tá bom? Bom, vamos então entrar agora e falar um pouco sobre o Novembro Roxo. O Novembro Roxo é o mês de atenção à prematuridade. E, nesse mês, a gente vai falar sobre o que pode ocasionar e, eventualmente, as implicações de uma criança nascer prematura. Então, o Novembro Roxo ele é voltado para conscientização, tá? Também para a dos riscos do nascimento prematuro, tá certo? Tá tentando entrar? É esse barulho que faz? Deixa eu ver, permitir. Permitido. Será que ela ainda está ali? Eu acho que eu permiti. Permiti. Será que ela estava tentando entrar fazia tempo? Apareceu. Oi, Andresa, bom dia. Tudo bem? Bom dia, tudo. Desculpa a demora aí. Deixa eu continuar aqui. A gente está gravando, tá? Tá bom. Beleza. Vamos falar um pouquinho sobre o Novembro Roxo, então. Novembro Roxo é o mês internacional de sensibilização à prematuridade, que pode ocasionar, eventualmente, implicações ao recém-nascido. O assunto precisa ser debatido para que haja uma mudança dessa realidade. O objetivo da campanha é conscientizar a população sobre os cuidados e prevenções do parto prematuro. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, cerca de 340 bebês nascem prematuros todo ano, o equivalente a 6 ocorrências a cada 10 minutos. Esses dados são de 2020. A prematuridade ela pode ocasionar implicações ao recém-nascido, entre elas problemas pulmonares, deficiências motoras, infecções respiratórias crônicas, doenças cardiovasculares ou diabetes e possibilidade de ter problemas de aprendizagem ou comportamentais. São considerados partos prematuros quando um bebê nasce antes de completar 37 semanas. Então, de acordo com a OMS, a prematuridade ela pode ter graus. Então, ela pode ter bebês que são prematuros extremos, muito prematuros ou ainda prematuros moderados, tá certo? No dia 17 de novembro é comemorado o Dia Mundial da Prematuridade. Essa data foi escolhida de forma especial por um doutor que teve aí um pai, né, que perdeu uma filha, na verdade perdeu 3 filhos, trigêmeos, de forma prematura, e tornou-se pai no dia 17 de novembro de 2008. Ele foi um dos fundadores ali. No Brasil, a iniciativa nasceu em 2011, a partir de um blog de experiências de mães e profissionais com a prematuridade e suas consequências. O roxo simboliza sensibilidade e individualidade, características que são peculiares aos prematuros. O roxo também significa transmutação, ou seja, mudanças e transformações. Como a gente tinha mencionado anteriormente, quando a gente fala sobre as doenças de um ponto de vista além do físico, a gente procura entender, né, ou os fatos que acontecem na nossa vida de uma maneira que vai além da parte física, a gente procura entender os motivos. Então, tratando-se de metafísica, a gente tenta aqui explicar, exemplificar o motivo de um bebê vir à vida antes do tempo, certo? Então, vamos procurar pensar, né? A gente falou anteriormente sobre o câncer de próstata, né? E o motivo ali extrafísico que pode ocasionar esse câncer, o câncer infanto-juvenil e agora os partos prematuros. Então, se a gente parar para pensar que o nascimento é a estreia nessa vida, uma criança ela vem ao mundo no momento assim antes do tempo, já quer falar muita coisa, né? Eu conheço pais, enfim, sou tia de bebês prematuros,
E eu considero que o bebê prematuro, né, a criança prematura, ela é uma criança muito agitada, ela é uma criança muito para frente, né, a gente costuma dizer assim, é uma criança que depois do nascimento, ela costuma crescer até mais do que o que ela cresceu dentro da barriga ali em pouco tempo. Então, você pega um bebê prematuro de 2 meses, é um bebê que é muito grande, assim. Isso é uma cultura que todo mundo conhece, assim, culturalmente aqui no Brasil, a gente consegue expressar isso facilmente. Então, para a metafísica, essas características do recém-nascido que vem antes do tempo, ele pode falar muito sobre as experiências de vidas passadas também. Essa criança, ela veio ali sob forte influência de vidas passadas. Então, ela vem com necessidade, com vontade de nascer, de fazer, de agir, tá? De fazer logo, de viver logo tudo que tem para viver. Então, ela vem antes do tempo. Ela vem também como um desafio para os familiares no início, que precisam ter um pouco mais de cuidado, porque ela vem bem frágil. E com essas campanhas de conscientização, a gente dá mais uma chance para essa criança ter uma vida melhor, com mais facilidade, dentro, é claro, ali utilizando de métodos específicos desde o acompanhamento, desde o útero, tá certo? Então, é importante a gente falar sobre o Novembro Roxo e falar sobre falar sobre essas coisas específicas sobre a criança que nasce ali antes do tempo, porque que ela vem dessa maneira, causando na família, entre os amigos e os pais, tá certo? Bom, ainda sobre o mês de novembro, que são vários temas, como eu tinha falado no início, a gente vai ter também a gente vai falar, né, também sobre a prevenção ao diabetes. A data específica sobre a prevenção ao diabetes é no dia 14 de novembro. Então, a gente explica o seguinte: a diabetes é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue, o que causa a hiperglicemia. Ela pode ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação dos hormônios da insulina, que é produzido no pâncreas. Por isso, até que a cor associada na cromoterapia, né, no caso, para quem for tratar pessoas com essa condição, é o amarelo, porque o amarelo aqui vai ali causar, revigorar o pâncreas novamente, tá bom? Então, a insulina que é produzida no pâncreas pelas chamadas células beta. A função principal da insulina é promover a entrada de glicose para as células do organismo, de forma que ela possa ser aproveitada para as diversas atividades celulares. A falta da insulina ou um defeito na sua ação resulta, portanto, em acúmulo de glicose no sangue, o que causa a hiperglicemia. Bom, a diabetes na visão da metafísica. A função da insulina é levar energia e glicose para as células do organismo, mas a diabetes, ela dificulta essa atividade. Por isso, entende-se que a diabetes tem relação direta com a atividade e a ação. Então, assim, a doença, ela dificulta a entrada de energia nas células do corpo. Então, é como se o próprio corpo estivesse subtraindo energia, como se o organismo não estivesse recebendo energia o suficiente. Para os metafísicos, isso acontece devido a anos em que o indivíduo não colocou em prática os seus potenciais, ou seja, ainda não realizou aquilo que veio realizar nessa existência. Então, quando a pessoa se demora ali, não faz aquilo que ela veio fazer, não coloca os seus potenciais, aquilo que é mais profundo e aquilo que ela tem que fazer de fato nessa existência, ela costuma não fazer isso, ela pode vir a adquirir a diabetes. Tá certo? Em concordância com a visão da metafísica, a gente tem também a diabetes sobre o prisma da psicanálise. Dos psicanalistas, o papel da diabetes no organismo, né, é fornecer, no caso, o papel da glicose no organismo é fornecer energia para fazer, para empreender e para construir. E, sob a luz da psicanálise, o diabético, ele possuiria a sensação de impropriedade para fazer algo, ou a sensação que suas conquistas não foram alcançadas por méritos ou esforços próprios. A riqueza de energia, que no caso é a glicose, ela está presente, mas para o indivíduo é como se ela não fosse dele, ou seja, é alguém que vai falar assim, eu conquistei uma promoção no trabalho, mas eu não conquistei isso porque é mérito meu, eu fiz isso porque, sei lá, o chefe gosta de mim, sabe? A pessoa nunca vai entender que foi mérito dela, sim, que ela está naquela empresa ali há anos e que ela dá o melhor, que ela chega cedo, que ela sai tarde, que ela sempre se empenha com responsabilidade. Não, ela vai falar assim, não, isso qualquer pessoa faz. Então, né, esse tipo de ação ao longo da vida, tudo isso pode
ser transformado aí em uma diabetes, que pode ser, inclusive, do tipo emocional também, a pessoa que se coloca ali como um papel de vítima, como alguém que, enfim, o coitadinho, a coitadinha, que, enfim, que fica se diminuindo também e diminuindo as suas atividades. Alguém que quer que sempre o outro faça por ela, se coloca no lugar de criança. Então, a gente tem que ter bastante atenção, porque não só a diabetes, dentre outras doenças também, mas a diabetes em especial, ela vai trazer esse papel. É um pouco de amargura, né? A pessoa não vive ali o doce da vida e das próprias conquistas. Ela fica sempre amargando, ela fica sempre diminuindo aquilo que ela conquistou. É uma pena, e essas pessoas também precisam ser observadas com muito, né? Precisam ser acordadas para o grande potencial que elas têm, que todos nós temos, é óbvio. Mas esse seria a visão ali da psicanálise e também da metafísica da saúde, tá bom? Só para complementar, e falando um pouco sobre os aspectos, né, emocional e a influência, que influenciam diretamente a diabetes. Então, assim, existem hábitos que vão fazer a diferença na vida das pessoas com diabetes ou que precisam fazer o controle da diabetes, seja ela emocional ou seja a diabetes de fato. Então, os hábitos que fazem a diferença são os exercícios respiratórios, a terapia de relaxamento e atividade física, também é muito essencial, né, para todos, na verdade, evitar o estresse e, é claro, nunca abrir mão ali do acompanhamento médico e do controle com os medicamentos. Então, ficam essas dicas para as pessoas que estão fazendo controle da diabetes, tá certo? Bom, encerrando aqui hoje, então, a apresentação sobre o Novembro Azul, sobre o calendário de novembro. Então, a gente falou aí sobre o câncer de próstata, sobre o câncer infanto-juvenil, sobre os bebês que nascem em parto prematuro e também sobre a diabetes. São vários temas tratados no mês de novembro. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido as mensagens principais, que possam fazer aí uso do material complementar, que assistam aos documentários que estão ao longo dessa apresentação. São documentários importantes para complementar os conhecimentos a respeito de como que os homens são culturalmente, né, criados na nossa sociedade atual, tá bom? E é isso. Caso tenha algum tipo de dúvida, entre em contato com a gente. Aqui é a Camila, do Despertar Luz e Amor, Centro Terapêutico. Obrigada. Despertar pra passear tudo